A mala em minha cama parecia pateticamente vazia, um reflexo de quão pouco eu tinha para mostrar por 28 anos de vida. Algumas camisetas gastas, jeans com barras desfiando, e uma única foto de meu bebê Liam dormindo pacificamente em seu berço. Fora da janela de meu apartamento, chuva batia contra o vidro, combinando com as lágrimas que ameaçavam escorrer por minhas bochechas. É para o melhor, Emma. Eu sussurrei para mim mesma, o som de minha própria voz assustando no quarto silencioso. Você está fazendo isso por Liam. Meus dedos tremeram enquanto eu dobrava um pequeno bode azul, o tecido macio de incontáveis lavagens. O cheiro de talco de bebê agarrava-se a ele. E por um momento, eu o pressionei contra meu rosto, inalando profundamente. 6 meses de idade e já o centro de meu universo. O pensamento de tirá-lo da única casa que ele conhecera revirou meu estômago em nós. Mas ficar em Chicago tinha se tornado impossível. As passagens de ônibus para Portland jaziam em minha mesa de cabeceira, partindo amanhã às 6 horas da manhã. Uma nova cidade, um novo começo, em algum lugar que Daniel nunca nos encontraria. O mero pensamento de seu nome enviou um arrepio correndo por minha espinha. Eu tinha sido tão ingênua, tão desesperada por afeto, que eu tinha me apaixonado por seu charme sem questionar quem ele realmente era. No momento em que eu descobri a verdade sobre seus empreendimentos comerciais, eu já estava grávida de seu filho. Um filho que ele não sabia que existia. Eu olhei para o monitor de bebê, o brilho suave iluminando a respiração pacífica de Liam do quarto ao lado. Meu filho tinha os marcantes olhos azuis de seu pai, mas eu rezei para que fosse tudo o que ele tinha herdado dele. O resto, a escuridão, a violência, o império construído no sofrimento de outras pessoas. Eu o protegeria de tudo isso. A batida em minha porta foi tão suave que eu quase a perdi sob o tamborilar da chuva. Por um momento, eu congelei, meu coração martelando contra minhas costelas. Ninguém sabia onde eu morava. Eu tinha me certificado disso, alugando este apartamento em ruínas sob um nome falso, pagando em dinheiro, mantendo-me isolada. A única pessoa que tinha este endereço era minha vizinha idosa, Sra. Chen, que ocasionalmente cuidava de Liam quando eu pegava turnos na lanchonete. A batida veio novamente, mais insistente desta vez. Eu rastejei até a porta, cuidadosa para evitar a tábua de chão que rangia no corredor. Com mãos trêmulas, eu espreitei pelo olho mágico. A Sra. Chen estava no corredor mal iluminado, torcendo as mãos nervosamente. Alívio me invadiu enquanto eu destrancava a corrente e abria a porta. Emma querida, ela sussurrou, sua voz tremendo. Há um homem lá embaixo perguntando por você, muito bem vestido. Tem 2 homens grandes com ele. Meu sangue gelou. Você contou a ele algo? Eu consegui perguntar, já sabendo a resposta. A Sra. Chen era gentil, mas ela também era facilmente intimidada. Vergonha nublou seus olhos. Me desculpe, ele já sabia seu nome verdadeiro. Me mostrou uma foto. Disse que estava preocupado com você. As paredes pareciam se fechar em torno de mim. Como ele me encontrara? Eu tinha sido tão cuidadosa cobrindo meus rastros, usando apenas dinheiro, ficando fora das redes sociais. Contudo, de alguma forma, Daniel tinha descoberto onde eu estava me escondendo. Obrigada por me avisar, eu disse, já recuando para dentro de meu apartamento. Eu vou lidar com isso. A Sra. Chen assentiu, seus olhos desviando nervosamente em direção à escadaria. Tenha cuidado, querida. Ele não parecia do tipo paciente. Assim que eu fechei a porta, eu entrei em ação, adrenalina superando meu medo. Eu tinha minutos, talvez segundos. Abandonando a mala semi-embalada, eu corri para o quarto de Liam, pegando-o suavemente de seu berço. Ele se mexeu, mas não acordou, seu peso quente contra meu peito, a única coisa me impedindo de completo pânico. Minha mente correu por opções. A escada de incêndio muito barulhenta e eles estavam provavelmente observando o prédio. A saída dos fundos provavelmente coberta também. Eu estava presa. Um rato em um labirinto sem para onde correr.
O som de passos na escadaria ecoou pelas paredes finas. Passos pesados e deliberados que fizeram as velhas escadas de madeira rangerem em protesto. Eu agarrei Liam mais apertado, recuando para o canto de seu berçário, como se eu pudesse de alguma forma derreter no papel de parede desbotado. Os passos pararam fora de minha porta. Nenhuma batida desta vez, apenas o raspar metálico de uma chave deslizando na fechadura. Uma chave. Ele tinha uma chave de meu apartamento. A porta abriu lentamente, as dobradiças gemendo. Eu prendi minha respiração, me pressionando contra a parede, sabendo que não havia onde se esconder, nenhuma fuga do que estava vindo. Então eu ouvi sua voz, suave como veludo e tão sufocante. Emma, eu sei que você está aqui. Daniel Valente, o homem cuja cama eu tinha compartilhado por 8 meses antes de descobrir a verdade. O pai de meu filho, o chefe da família criminosa mais temida de Chicago. Seu caro perfume me alcançou antes que ele. Aquela mistura familiar de sândalo e algo mais escuro, mais perigoso. Eu tinha uma vez achado aquele cheiro inebriante. Agora isso me dava vontade de vomitar. Eu podia correr para a janela, gritar por ajuda. Mas que bem isso faria? Daniel possuía metade da força policial neste distrito. E mesmo que alguém viesse, eles nunca teriam uma chance contra seus homens. Então eu permaneci congelada, agarrando nosso filho dormindo, enquanto os passos de Daniel se moviam metodicamente por meu pequeno apartamento. O rangido da porta de meu quarto abrindo, o farfalhar enquanto ele examinava a mala semi-embalada em minha cama, planejando uma viagem sem dizer adeus. Sua voz estava mais perto agora, bem fora do berçário. Isso não é muito educado, Emma. A porta do berçário abriu e lá estava ele, Daniel Valente, enquadrado na porta como um predador que finalmente encurralara sua presa. 6 pés de graça letal em um terno de carvão feito sob medida que provavelmente custava mais que 6 meses de meu aluguel. Seu cabelo escuro estava imaculado como sempre, penteado para perfeito desarranjo. Mas eram seus olhos que me mantinham cativa, azuis como gelo ártico e tão impiedosos. Por um longo momento, ele simplesmente me encarou, sua expressão ilegível. Então seu olhar caiu para o embrulho em meus braços e algo mudou naqueles olhos frios. Você tem guardado segredos, ele disse suavemente, dando um passo para dentro do quarto. Eu instintivamente recuei até bater na parede. Fique longe de nós. Um sorriso curvou seus lábios, mas não alcançou seus olhos. É essa alguma forma de cumprimentar o pai de seu filho? Como você me encontrou? Eu exigi, minha voz mal acima de um sussurro. Daniel moveu-se mais para dentro do quarto, seu olhar nunca deixando Liam. Você realmente pensou que podia se esconder de mim, Emma? Em minha própria cidade? Ele balançou a cabeça como se desapontado por minha ingenuidade. Eu sabia onde você estava por meses. Eu estava lhe dando espaço, esperando que você voltasse a si. A revelação me atingiu como um golpe físico. Todo este tempo, eu tinha acreditado que estava escondida, protegida, quando na realidade, ele tinha estado me observando, monitorando cada um de meus movimentos. Por que agora? Eu perguntei, agarrando Liam mais apertado, enquanto ele começava a se mexer contra meu peito. Os olhos de Daniel endureceram. Porque você estava planejando levar meu filho pelo país amanhã. Ele assentiu em direção à janela do berçário, onde um de seus homens era claramente visível, de guarda no beco abaixo. Você pensou que eu não teria pessoas observando as estações de ônibus, verificando manifestos de passageiros? Minha mente girou. Ele sabia sobre Portland. Ele sabia sobre as passagens de ônibus. A ilusão de controle a qual eu tinha me agarrado desmoronou completamente. Liam escolheu aquele momento para acordar, piscando para mim com aqueles olhos azuis surpreendentes. Os olhos de Daniel. Ele resmungou suavemente, pequenos punhos acenando no ar. A expressão de Daniel mudou instantaneamente
algo quase terno piscando em suas feições enquanto ele se aproximava. Deixe-me vê-lo, ele disse. E embora sua voz fosse gentil, eu reconheci a ordem por baixo dela. Não. Eu agarrei Liam protetoramente. Você fica longe dele, Emma. Meu nome era um aviso em seus lábios. Não torne isso difícil. Eu não estou aqui para ferir nenhum de vocês. Pelo contrário. Eu sei o que você é, eu sibilei, encontrando coragem em meu desespero para proteger meu filho. Eu sei o que você faz, as pessoas que você feriu. Eu não vou deixar Liam ser parte desse mundo. Algo perigoso brilhou nos olhos de Daniel. Você não sabe nada, ele disse, sua voz caindo para um sussurro mortal. Você ouviu rumores, histórias contadas por pessoas que me temem. Mas você não me conhece, Emma. Não realmente. Ele se moveu para mais perto até que ele estava parado diretamente na minha frente. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. E você certamente não tem o direito de decidir se eu sou parte da vida de meu filho ou não. Liam choramingou, talvez sentindo a tensão estalando no ar. A expressão de Daniel suavizou imediatamente, seu foco mudando inteiramente para o bebê. Qual é o nome dele? Ele perguntou, e pela primeira vez desde que ele entrara no apartamento. Havia emoção genuína em sua voz. Liam, eu respondi relutantemente. Liam James Walsh. A mandíbula de Daniel se apertou. Walsh, meu filho tem meu sangue em suas veias, Emma. Ele deveria ter meu nome. Ele não é seu filho, eu disse, as palavras saindo mais desesperadas que desafiadoras. Você não o quis. Você nem sabia sobre ele até esta noite. Porque você não me contou. Daniel rebateu, raiva piscando em seus olhos. Você desapareceu de minha vida sem uma palavra, carregando meu filho e planejando correr com ele para o outro lado do país. Sua voz estava controlada, mas eu podia ouvir a fúria borbulhando sob a superfície. Você tem alguma ideia do que eu teria feito a qualquer outra pessoa que tentasse levar o que me pertence? Um arrepio me percorreu com a ameaça implícita. É isso que somos para você? Possessões? Daniel não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele estendeu a mão lentamente, me dando tempo para me afastar antes de tocar suavemente a bochecha de Liam com um dedo. O contraste foi chocante. Aquelas mãos mortais que eu sabia que tinham ordenado coisas indizíveis, agora tocando meu bebê com tanta reverência. Ele tem meus olhos. Daniel murmurou, uma nota de espanto em sua voz. Apesar de tudo, eu não podia negar a verdade de sua observação. Sim, Liam surpreendentemente não chorou ao toque do estranho. Em vez disso, ele piscou para Daniel com olhos curiosos, então bocejou amplamente. Algo mudou na expressão de Daniel, um amolecimento que eu nunca tinha visto antes. Por um breve momento, eu vislumbrei o homem por quem eu tinha me apaixonado. Antes que eu soubesse quem ele realmente era, antes que eu descobrisse o império de medo que ele tinha construído. Eu estou levando vocês dois para casa comigo esta noite, ele disse, seu tom deixando claro que isso não era um pedido. Pânico me invadiu. Não, nós não vamos a lugar nenhum com você. Os olhos de Daniel endureceram novamente. Esta não é uma negociação, Emma. Este apartamento não é seguro para meu filho. O bairro é perigoso. O prédio está caindo aos pedaços e não há segurança. Ele merece melhor que isso. Melhor que um pai que mata pessoas. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Sua expressão não mudou, mas a temperatura no quarto parecia cair vários graus. Cuidado, Emma. Há algumas coisas que você não deveria dizer em voz alta. É a verdade. Eu persisti, o desespero me tornando imprudente. Eu encontrei a arma na gaveta de sua escrivaninha. Eu ouvi as conversas, vi os homens que vinham à sua casa a todas as horas. Eu sei o que você é, Daniel. Ele se aproximou até estarmos a meras polegadas um do outro. O que eu sou, ele disse suavemente e perigosamente, é um homem que protege o que é dele sempre a qualquer custo. Seus olhos perfuraram os meus,
E goste você ou não, você e Liam são meus. Liam começou a chorar então, seu pequeno rosto se enrugando enquanto ele chorava. O som pareceu penetrar a tensão entre nós, quebrando qualquer feitiço perigoso que estava se formando. Ele está com fome, eu disse, aproveitando a distração. Eu preciso alimentá-lo. Daniel assentiu, recuando para me dar espaço. Vá em frente. Eu vou esperar. Eu hesitei, não querendo virar minhas costas para ele, mas sabendo que Liam precisava de mim. Lentamente eu me movi para a cadeira de balanço no canto e me sentei, ajustando minha camisa para amamentar Liam. Daniel se virou, nos dando pelo menos a ilusão de privacidade, e caminhou até a janela para olhar para o beco encharcado de chuva abaixo. Enquanto Liam mamava, eu freneticamente tentei pensar em uma saída dessa situação. Daniel tinha me encontrado uma vez, ele me encontraria novamente. Correr não era mais uma opção, mas ficar significava sujeitar Liam ao mundo de Daniel, um mundo de violência e perigo do qual eu tinha estado desesperada para protegê-lo. Eu tenho estado renovando a ala leste da casa. Daniel disse de repente, ainda olhando pela janela. É mais silencioso lá, longe da entrada principal, perfeito para um berçário. Ele olhou por cima do ombro para mim. O quarto ao lado tem uma linda vista do jardim. Recebe o sol da manhã. Você sempre disse que gostava de acordar com a luz do sol. A intimidade casual de suas palavras, a lembrança de um tempo em que tínhamos compartilhado não apenas uma cama, mas nossos pensamentos e preferências, enviou um arrepio indesejado através de mim. Era mais fácil odiar o chefe do crime de sangue frio do que lembrar do homem que me trazia café na cama e ouvia atentamente enquanto eu divagava sobre meus sonhos. Nós não estamos nos mudando com você, eu disse, embora minha voz carecesse de convicção. Daniel se virou totalmente para me encarar, apoiando-se no parapeito da janela. Sim, vocês estão esta noite. Embale o que você precisa por alguns dias. Eu enviarei alguém pelo resto amanhã. Você não pode simplesmente, eu posso. Ele interrompeu, sua voz suave, mas implacável. E eu vou. Você tirou 6 meses da vida de meu filho de mim, Emma. Eu não vou perder outro dia. Liam tinha terminado de mamar e estava voltando a dormir contra meu peito. Eu ajustei minha roupa e me levantei, embalando-o protetoramente. E se eu recusar, o sorriso de Daniel era frio. Então eu terei meus homens empacotando para você. Mas eu duvido que Liam apreciaria aquela comoção. Ele se moveu em direção à porta. Você tem 15 minutos. Traga o que ele precisar para esta noite. Fraldas, fórmula, roupas. Não se preocupe com o resto. Eu comprarei tudo novo. Enquanto ele se virava para sair, seu pé prendeu em algo parcialmente escondido debaixo da cômoda de fraldas. Ele se abaixou e pegou um pacote de fraldas que tinha caído da bolsa de fraldas, semi-embalada que eu tinha preparado para nossa jornada. Daniel encarou o pacote por um longo momento, seus dedos passando sobre os coloridos personagens de desenho animado na frente. Quando ele olhou para mim, seus olhos continham uma emoção que eu não conseguia nomear. Algo entre raiva e luto. Ele é meu filho também, Emma. Ele disse quietamente, colocando as fraldas na cômoda de fraldas com inesperada gentileza. Se você quer admitir ou não, com isso, ele deixou o berçário, puxando a porta parcialmente fechada atrás dele. Pela fresta, eu podia vê-lo falando em tons baixos com um de seus homens que tinha se materializado em minha sala de estar. Eu afundei de volta na cadeira de balanço. O peso quente de Liam contra meu peito, a única coisa me mantendo ancorada. Meu plano de fuga cuidadosamente construído tinha desmoronado em minutos. Daniel tinha nos encontrado, nos reivindicado, e em 15 minutos ele nos levaria para sua mansão tipo fortaleza no lado norte da cidade. Uma prisão, não importa quão dourada, ainda era uma prisão, e eu tinha acabado de me tornar a prisioneira mais preciosa de Daniel Valente.
A viagem para a mansão de Daniel foi silenciosa, salvo pelos ocasionais golpes de Liam de sua cadeirinha de carro. Chuva batia nas janelas à prova de balas do SUV preto, distorcendo as luzes da cidade em rastros aquosos de cor. Eu sentei o mais longe de Daniel que o banco de trás permitiria, me pressionando contra a porta como se eu pudesse de alguma forma atravessá-la e escapar. Ele parece calmo, Daniel comentou, seus olhos fixos em Liam. A maioria dos bebês odeia passeios de carro. Eu não disse nada, mantendo meu olhar nas ruas passando, mapeando mentalmente nossa jornada. Não que isso ajudaria. Mesmo que eu conseguisse escapar com Liam, Chicago era o domínio de Daniel. Não havia um canto desta cidade onde sua influência não alcançasse. Você deveria ter me contado, Emma. Sua voz estava quieta, controlada. Mas eu podia ouvir a corrente subjacente de raiva. Você não tinha o direito de mantê-lo longe de mim. E você não tinha o direito de mentir para mim sobre quem você era, eu rebati, finalmente me virando para encará-lo. Você me deixou acreditar que você era um empresário legítimo. Você nunca mencionou que seu negócio de importação envolvia drogas e armas, ou que sua resolução de conflitos significava que pessoas desapareciam. Algo perigoso piscou em seus olhos. Seja muito cuidadosa sobre quais acusações você joga por aí. Ou o quê? Eu desafiei imprudência nascida de desespero, me tornando ousada. Você me fará desaparecer também. O riso de Daniel era frio, sem humor. Se eu quisesse te machucar, Emma, eu teria feito isso no dia em que você fugiu. Ele se inclinou para mais perto, sua voz caindo para um sussurro. Mas você é a mãe de meu filho. Isso te torna intocável, mesmo para mim. O SUV diminuiu a velocidade, virando através de um portão de ferro ornamentado que abriu automaticamente a nossa aproximação. A propriedade de Daniel se erguia à frente. Uma mansão de pedra maciça afastada da estrada, cercada por jardins bem cuidados e um muro alto coberto com câmeras de segurança. Eu tinha estado aqui antes no que parecia outra vida quando eu era apenas a namorada de Daniel, felizmente inconsciente do que pagava por todo este luxo. 2 guardas armados estavam em posição de sentido enquanto o veículo parava na entrada principal. Daniel saiu primeiro, então abriu minha porta e ofereceu sua mão. Eu o ignorei, agarrando a cadeirinha de Liam enquanto eu saía para a garoa leve. A casa era exatamente como eu lembrava, intimidantemente grandiosa com tetos altos e pisos de mármore que ecoavam com cada passo. Mas enquanto Daniel nos conduzia pelo saguão e subia a grande escadaria, eu notei mudanças. A ala leste, que tinha sido raramente usada durante nosso tempo juntos, estava agora iluminada e renovada, exatamente como ele mencionara. Por aqui, Daniel disse, me guiando por um corredor que eu nunca tinha explorado. Ele abriu uma porta para revelar um berçário que tirou meu fôlego. O quarto era perfeito. Um espaço projetado com tanto cuidado que fazia meu humilde berçário no apartamento parecer patético em comparação. Um berço de madeira feito à mão estava no centro, coberto com finas roupas de cama. Uma luxuosa cadeira de balanço estava ao lado de uma janela, com vista para os jardins. As paredes eram pintadas de um suave cinza azulado, adornadas com obras de arte de bom gosto de navios à vela e criaturas da floresta. Quando você fez isso? Eu perguntei, incapaz de esconder meu choque. Daniel colocou a bolsa de fraldas que ele tinha insistido em carregar. Eu comecei as reformas no dia depois que eu confirmei onde você estava morando. Uma vez que eu soube sobre Liam, eu tive o berçário completado dentro de uma semana. Eu o encarei, descrente. Você sabia sobre ele há quanto tempo? 2 meses, ele admitiu, observando meu rosto cuidadosamente. Um de meus homens viu você no consultório do pediatra. Eu tive seus registros médicos puxados naquele mesmo dia. A violação de privacidade deveria ter me irritado, mas tudo que eu senti foi uma dor oca em meu peito. Então, você tem nos observado por 2 meses, e você escolheu esta noite para intervir.
Por quê? Daniel se moveu para a janela, olhando para os jardins encharcados de chuva. Eu estava lhe dando tempo, ele disse quietamente. Tempo para vir até mim por conta própria. Eu pensei. Ele pausou, seus ombros tensos. Eu pensei que você eventualmente perceberia que ele merece conhecer seu pai, ou que você queria ter certeza que ele era realmente seu antes de fazer uma reivindicação. Eu disse amargamente. Ele se virou, seus olhos piscando com raiva. Eu nunca duvidei que ele fosse meu, nem por um segundo. Ele se moveu em minha direção, parando quando eu instintivamente recuei. O timing, seus olhos, tudo sobre ele grita. Valente. Eu soube desde a primeira foto que vi. Liam se mexeu em sua cadeirinha e eu a coloquei gentilmente no chão, desamarrando-o e levantando-o para meus braços. Ele piscou sonolentamente, inconsciente da tensão ao seu redor. Posso? Daniel perguntou, estendendo seus braços. Eu hesitei, instinto me dizendo para recusar, para manter Liam o mais longe de Daniel possível. Mas algo em sua expressão, uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes, me fez lentamente, relutantemente, passar nosso filho para ele. Daniel segurou Liam com surpreendente confiança, apoiando sua cabeça e embalando-o contra seu peito como se ele tivesse feito isso 1000 vezes. Olá, Liam, ele murmurou, sua voz mais suave do que eu jamais a tinha ouvido. Eu sou seu pai. Liam encarou Daniel com olhos arregalados, sua pequena mão estendendo-se para tocar o queixo de Daniel. Algo se retorceu dolorosamente em meu peito à vista. A inegável conexão entre pai e filho. Um laço que eu tinha tentado tão desesperadamente impedir. Ele é perfeito, Daniel disse, não tirando os olhos de Liam. Absolutamente perfeito. Ele precisa de consistência, eu disse, encontrando minha voz. Uma vida normal, não isso. Eu gesticulei para nossos opulentos arredores, para os guardas armados que eu sabia que patrulhavam a propriedade. A expressão de Daniel endureceu. E que tipo de vida você estava dando a ele naquele apartamento em ruínas? Trabalhando turnos duplos em uma lanchonete, deixando-o com uma vizinha idosa. Mal conseguindo pagar o aluguel. Sua voz era cortante. Não finja que isso era sobre o que é melhor para ele. Isso era sobre mantê-lo longe de mim. A acusação picou, em parte porque continha um grão de verdade. Eu estava protegendo-o, eu insisti. De quê? Daniel exigiu, sua voz subindo ligeiramente antes que ele a controlasse, consciente do bebê em seus braços. De um pai que lhe daria tudo. Segurança, educação, oportunidades que você não podia sonhar em providenciar por conta própria. De se tornar como você, eu sussurrei, as palavras pairando pesadas no ar entre nós. Daniel ficou muito quieto, seus olhos travados nos meus. Por um momento eu temi ter o empurrado longe demais. Então ele olhou para Liam, que tinha adormecido contra seu peito, pequenos dedos enrolados no tecido de sua camisa cara. Eu sou o que eu tive que me tornar, ele disse finalmente, sua voz baixa. Mas Liam terá escolhas que eu nunca tive. Antes que eu pudesse responder, houve uma batida suave na porta. Uma mulher entrou, mais velha, com cabelo escuro com mechas prateadas e uma expressão gentil, mas sem rodeios. Eu a reconheci imediatamente. Maria, a governanta de Daniel, que tinha sido mais uma mãe para ele do que a sua própria jamais fora. Tudo está pronto, Sr. Valente, ela disse, seu sotaque ainda grosso apesar de décadas na América. Seus olhos caíram sobre Liam e seu rosto suavizou. Então, este é o pequeno, Maria. Você lembra da Emma? Daniel disse, um aviso sutil em seu tom de que este não era o momento para perguntas. Maria assentiu para mim, sua expressão cuidadosamente neutra. Claro. Bem-vinda de volta, Sra. Walsh. Seu quarto está preparado. Adjacente ao berçário como solicitado. Meu quarto. As palavras enviaram um arrepio através de mim. Esta não era uma visita. Era uma realocação permanente. Se Daniel tivesse seu jeito. Obrigada. Eu consegui, incerta do que mais dizer.
Eu vou deixá-la se acomodar, Maria disse, recuando em direção à porta. O jantar estará pronto sempre que você desejar comer. Quando ela se foi, Daniel gentilmente transferiu o Liam dormindo de volta para meus braços. Você deve estar exausta, ele disse, estudando meu rosto com intensidade perturbadora. Descanse um pouco. Falaremos mais amanhã. Ele se moveu para sair, mas eu agarrei seu braço, surpresa por minha própria audácia. Daniel, espere. Eu preciso saber o que acontece agora. Ele cobriu minha mão com a sua, o toque enviando uma faísca indesejada através de mim. Agora vocês dois ficam aqui onde eu posso protegê-los, onde Liam pode crescer com toda vantagem, conhecendo ambos os seus pais. E se eu não quiser isso, eu perguntei, precisando testar os limites de minha nova jaula. O sorriso de Daniel não alcançou seus olhos. Eu acho que nós dois sabemos que isso não é uma opção, Emma. Ele gentilmente removeu minha mão de seu braço. Esta é sua casa agora. Quanto antes você aceitar isso, mais felizes todos nós seremos. Com isso, ele saiu, fechando a porta quietamente atrás dele. Eu fiquei no centro do berçário perfeito, meu filho dormindo em meus braços, ouvindo o eco que sumia dos passos de Daniel no corredor. Eu me movi para a janela, olhando para os jardins escorregadios pela chuva e o alto muro de pedra além. Guardas patrulhavam o perímetro, mal visíveis na escuridão. Não para manter intrusos fora, eu percebi com o coração afundando, mas para nos manter dentro. Cuidadosamente, eu deitei Liam em seu novo berço, envolvendo o cobertor macio em volta dele. Ele se mexeu, mas não acordou. Sua expressão pacífica, um forte contraste com a agitação dentro de mim. Eu passei meus dedos sobre a madeira cara do berço, as roupas de cama bordadas à mão, todas as coisas que eu nunca poderia ter providenciado para ele com meu salário de garçonete. Daniel estava certo. Eu tinha sido egoísta, negando a Liam uma vida de privilégio por medo e ressentimento. Ou eu estava certa em querer protegê-lo da violência e escuridão que sombreava o mundo de Daniel. Eu explorei o quarto adjacente. Minha nova cela de prisão, luxuosa como era, uma cama king size dominava o espaço. Vestida com roupas de cama cor creme que provavelmente custavam mais do que um mês de aluguel em meu apartamento. Flores frescas estavam na mesa de cabeceira, sua fragrância sutil enchendo o ar. O banheiro era todo mármore e acessórios dourados com uma banheira grande o suficiente para nadar. Tudo o que eu poderia possivelmente precisar tinha sido providenciado, até mesmo um armário já cheio de roupas em meu tamanho. O pensamento de Daniel planejando isso, selecionando esses itens para mim, enviou um arrepio por minha espinha. Há quanto tempo ele estava se preparando para este momento? Quão confiante ele tinha sido que ele eventualmente nos traria aqui? Eu retornei ao berço de Liam, observando seu pequeno peito subir e descer com cada respiração. 6 meses de fuga, de olhar por cima do ombro, de lutar para sobreviver. Tudo desfeito em uma única noite. Me desculpe, eu sussurrei para meu filho dormindo. Eu tentei te dar uma vida diferente. Mas enquanto eu afundava na cadeira de balanço ao lado de seu berço, um pensamento traiçoeiro rastejou para minha mente. Aqui pelo menos Liam nunca passaria fome. Ele nunca usaria roupas de segunda mão ou moraria em um apartamento com correntes de ar. Ele teria o melhor de tudo. Educação, oportunidades, segurança. Tudo o que custaria era nossa liberdade. Lá fora, a chuva continuava a cair, tamborilando contra as janelas como dedos batendo impacientemente, esperando que eu fizesse meu próximo movimento em um jogo que eu já estava perdendo. Eu devo ter adormecido na cadeira de balanço porque eu acordei com um sobressalto ao som dos choros famintos de Liam. O céu lá fora tinha clareado para um cinza perolado. A aurora rompendo sobre a propriedade de Daniel. Por um momento desorientador, eu não reconheci meus arredores. O elegante berçário, um forte contraste com meu humilde apartamento. Então a realidade caiu de volta. Daniel, o confronto, nossa nova prisão dourada. Eu levantei Liam de seu berço, murmurando palavras suaves,
enquanto eu me acomodava de volta na cadeira de balanço para alimentá-lo. Enquanto ele mamava, eu estudei seu rosto perfeito, contando cada pequeno cílio, memorizando a curva de sua bochecha. Ele era a única coisa que importava agora. O que quer que acontecesse, quaisquer decisões que eu tivesse que tomar, seriam por ele. Uma batida suave na porta me deixou tensa. Entre, eu chamei, ajustando minha camisa para me cobrir. Maria entrou, carregando uma bandeja com café fumegante e o que cheirava a pão recém-assado. Bom dia, senhora Walsh. Eu pensei que você poderia estar com fome. Seus olhos suavizaram quando ela viu Liam. Ele é lindo. A imagem de seu pai, eu reprimi uma réplica afiada. Não era culpa de Maria que estávamos aqui. Obrigada, eu disse em vez disso, aceitando a xícara de café que ela ofereceu. Que horas são? Apenas segue. O senhor Valente tem estado acordado por horas. Ela se ocupou abrindo as cortinas mais, deixando entrar mais luz. Ele disse para te dizer que ele está em seu escritório quando você estiver pronta para conversar. Quando eu estiver pronta, como se eu tivesse uma escolha no assunto. Ele está sempre acordado tão cedo. O sorriso de Maria estava cansado. O senhor Valente raramente dorme mais de 4 horas por noite. Muito em sua mente, eu suponho. Eu me lembrei disso sobre ele. Como eu frequentemente acordava no meio da noite para encontrar seu lado da cama vazio. A luz de seu escritório vazando sob a porta, enquanto ele trabalhava em qualquer negócio misterioso que o mantinha acordado. Eu preparei algumas roupas para você em seu banheiro, Maria continuou. E há toalhas limpas se você gostaria de tomar banho. Liam tinha terminado de mamar e estava contente voltando a dormir. Eu o coloquei cuidadosamente em seu berço antes de me virar para Maria. Ele te contou quem eu sou? Quem nós somos? A mulher mais velha encontrou meus olhos firmemente. O senhor Valente não precisa me dizer nada. Eu o conheço desde que ele era um menino. Eu posso ver os olhos dele no rosto de seu filho. Ela pegou um cobertor perdido e o dobrou precisamente. E eu lembro do jeito que ele olhava para você antes de você partir. O jeito que ele olha para você ainda. Suas palavras me perturbaram. Não estamos aqui por escolha. A expressão de Maria não mudou. Poucas escolhas nesta vida são inteiramente nossas, senhora Walsh, especialmente para mulheres como nós. Ela se moveu em direção à porta. O interfone ao lado de sua cama se conecta aos meus aposentos se você precisar de algo. O senhor Valente liberou sua agenda hoje para estar com você e o bebê. Depois que ela saiu, eu tomei banho rapidamente. A água quente falhando em lavar a ansiedade que se agarrava a mim como uma segunda pele. As roupas que Maria tinha preparado se ajustaram perfeitamente. Jeans macios e um suéter de cachemir em um tom de azul que eu tinha uma vez mencionado ser meu favorito. A atenção aos detalhes era perturbadora. Falava de planejamento, de preparação cuidadosa para a nossa chegada. Liam ainda estava dormindo pacificamente quando eu terminei de me vestir. Eu beijei sua testa gentilmente antes de sair do berçário, certificando-me de que o monitor de bebê estava ligado para que eu pudesse ouvir se ele acordasse. Encontrar o escritório de Daniel não foi difícil. Eu tinha estado lá antes em nossa vida anterior juntos. As grandes portas de mogno eram inconfundíveis, dominando a ala oeste do segundo andar da mansão. Eu hesitei do lado de fora, reunindo minha coragem antes de bater suavemente. Entre. Sua voz estava calma, expectante. Eu empurrei a porta pesada para encontrar Daniel parado junto às janelas do chão, ao teto que davam para os jardins expansivos. A luz do sol da manhã entrava, iluminando-o por trás, como alguma pintura renascentista de um poderoso senhor inspecionando seu domínio. Ele tinha mudado do terno da noite passada para um traje mais casual. Jeans escuros e uma Henley cinza que não diminuíam em nada sua presença imponente. Emma. Meu nome em seus lábios ainda tinha o poder de enviar um arrepio por minha espinha. Você dormiu bem, eu espero. Tão bem quanto pode ser esperado, eu respondi,
permanecendo junto à porta. Considerando as circunstâncias, ele gesticulou para uma das poltronas de couro posicionadas em frente à sua enorme escrivaninha. Por favor, sente-se. Temos muito a discutir. Relutantemente, eu peguei o assento oferecido, observando enquanto ele servia 2 xícaras de café de uma garrafa de prata, preto com um açúcar. Ele disse, me entregando uma xícara. Você não mudou sua preferência, eu espero. O fato de ele ter lembrado de um detalhe tão pequeno depois de todo este tempo me pegou desprevenida. Não, é ainda o mesmo. Daniel sentou na cadeira ao lado da minha, em vez de atrás de sua escrivaninha, virando-se para me encarar diretamente. Eu quero ser claro sobre algo, Emma. Isso não é um castigo. Este sou eu reivindicando meu direito de conhecer meu filho, de ser parte de sua vida. Seus olhos azuis seguraram os meus intensamente. E para proteger vocês dois. Proteger-nos de quê? Eu perguntei, enrolando meus dedos ao redor da xícara quente. Os perigos de uma vida normal. Os horrores da escola pública e de uma existência de classe média. Um músculo contraiu em sua mandíbula. Não seja ingênua, isso não te convém. Ele se inclinou para a frente, sua voz caindo. Meu mundo tem inimigos, pessoas perigosas que não hesitariam em usar meu filho ou você contra mim. No momento em que Liam foi concebido, ele se tornou um alvo. Esteja você comigo ou não, eu deslizei por minha espinha com suas palavras. Ninguém sabia sobre ele. Eu me certifiquei disso. E ainda assim eu te encontrei, Daniel rebateu suavemente. Se eu pudesse te rastrear, outros poderiam também. A diferença é que eu quero te manter segura. Eles iriam querer te machucar para chegar a mim. Eu coloquei meu café para baixo, de repente incapaz de aguentá-lo. Então, esta é nossa vida agora, trancada em sua fortaleza para nossa própria proteção. Esta não é uma prisão, Emma, é um lar, sua casa. Ele gesticulou para as janelas. Os terrenos são extensos. Há uma piscina, jardins, um teatro privado. Maria pode te ajudar com qualquer coisa que você precisar. E quando sairmos, teremos segurança, claro, mas você mal os notará. Quando sairmos, eu repeti categoricamente, juntos, como uma grande família feliz. A expressão de Daniel endureceu ligeiramente. Isso é tão terrível. Proporcionando a nosso filho 2 pais que se importam com ele, dando-lhe estabilidade, segurança, tudo o que uma criança merece. Não finja que isso é apenas sobre Liam, eu disse, encontrando um fio de raiva para me agarrar. Isso é sobre controle. Sempre foi assim com você. Ele colocou sua própria xícara com cuidado deliberado. Você está certa. A admissão me surpreendeu. Isso é em parte sobre controle. Eu não posso controlar quem atinge minha família, mas eu posso controlar o quão bem protegidos eles estão. Seus olhos se cravaram nos meus. E sim, eu quero controlar se meu filho cresce me conhecendo ou acreditando que eu o abandonei, se ele tem meu nome, minha proteção, meu legado. Seu legado? Eu ecoei amargamente. É isso que você quer para ele? Para seguir seus passos para se tornar cuidadoso? Ele avisou, sua voz enganosamente suave. Eu continuei, imprudência me alimentando. Para se tornar o quê, Daniel? Um criminoso? Um assassino? É esse o legado que você está tão ansioso para passar? Em um movimento fluido, ele estava de pé, pairando sobre mim. Minha família construiu algo que durou por gerações. Poder, respeito, influência. Sim, às vezes por meios que você considera desagradáveis, mas eu protejo o que é meu sempre. Seus olhos brilharam com intensidade. Eu queimaria esta cidade até o chão antes de deixar alguém prejudicar um fio de cabelo na cabeça de meu filho ou na sua. A veemência em sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, eu me encontrei levantando para encará-lo, recusando-me a ser intimidada. E quanto ao dano que vem de crescer neste mundo? O custo moral, o perigo que o segue todos os dias de sua vida por causa de quem seu pai é em oposição ao que Daniel rebateu. Crescer na pobreza,
lutando por cada oportunidade, nunca conhecendo seu pai porque sua mãe decidiu que ele estava melhor sem mim em sua vida. Ele se aproximou até que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Você não tinha o direito, Emma, nenhum direito de tomar essa decisão sozinha. Eu tinha todo o direito. Eu insisti, minha voz subindo apesar de meus esforços para ficar calma. Eu sou a mãe dele. Eu estava protegendo-o de mim. A mágoa em sua voz era tão crua, tão inesperada que me silenciou momentaneamente. Você estava protegendo-o de mim, o pai dele. Antes que eu pudesse responder, um pequeno choro veio através do monitor de bebê sentado na escrivaninha de Daniel. Liam estava acordado. A tensão no quarto diminuiu ligeiramente ao som. Eu preciso ir até ele, eu disse, já me movendo em direção à porta. Continuaremos esta discussão mais tarde, Daniel disse, sua voz controlada mais uma vez. Mas não se engane, Emma, você e Liam estão ficando aqui. Isso é inegociável. Eu pausei na porta, olhando de volta para ele. E se eu tentar sair? Algo perigoso piscou em seus olhos. Não. A palavra simples carregava mais ameaça do que qualquer aviso elaborado poderia ter. No berçário, eu encontrei Liam totalmente acordado, chutando suas pequenas pernas no ar. Seu rosto se iluminou quando ele me viu. Um sorriso banguela que momentaneamente afastou a escuridão de meu confronto com Daniel. Bom dia, meu amor, eu murmurei, levantando-o em meus braços. Você dormiu bem em seu novo berço chique? Enquanto eu trocava sua fralda, eu ouvi passos se aproximando. Daniel apareceu na porta, nos observando com uma expressão ilegível. Posso entrar? Ele perguntou, uma formalidade que parecia em desacordo com suas declarações anteriores de propriedade. Eu assenti rigidamente, focando em vestir Liam em uma das novas roupas que tinham misteriosamente aparecido em sua cômoda durante a noite. Daniel se aproximou lentamente, como se com medo de nos assustar. Eu pensei que talvez pudéssemos tomar café da manhã juntos como uma família. A última palavra continha um peso, uma significância que pairava no ar entre nós. Família, eu repeti, testando a palavra. É isso que somos? É o que deveríamos ser, ele respondeu, seu olhar fixo em Liam. É o que eu quero que sejamos. Eu olhei para ele, realmente olhei, tentando reconciliar o homem perigoso que eu sabia que ele era com o pai que ele estava tentando se tornar. E o que acontece quando seu negócio interfere com o tempo em família? Quando alguém precisa ser lidado com durante a festa de aniversário de Liam, a mandíbula de Daniel se apertou. Minha vida pessoal e meu negócio são assuntos separados. São, porque de onde eu estou, eles parecem inextricavelmente ligados. Eu levantei Liam em meus braços, segurando-o perto. Seu mundo é violento, Daniel. Perigoso. Como você pode trazer uma criança para isso? Meu pai me trouxe para isso, ele disse quietamente. Meu avô o trouxe para isso. O ciclo remonta às gerações. E veja como isso deu certo. Eu rebati. Algo piscou em seus olhos. Dor ou talvez raiva rapidamente suprimida. Eu não sou meu pai, ele disse, cada palavra cuidadosamente enunciada. E Liam nunca experimentará o que eu experimentei crescendo. Nunca. Havia tamanha veemência em sua voz, tamanha certeza absoluta que eu me encontrei momentaneamente sem uma réplica. Eu nunca tinha ouvido Daniel falar de sua infância, além de referências vagas a uma educação rigorosa. Mas a intensidade em seus olhos sugeria feridas que corriam mais profundo do que eu tinha imaginado. Daniel, o café da manhã está pronto quando você estiver. Ele interrompeu, claramente relutante em continuar aquela linha de conversa. Maria preparou tudo na sala do jardim. É uma manhã linda, e eu pensei que Liam poderia gostar de ver as flores. A súbita mudança para a normalidade doméstica foi chocante. Este homem que minutos atrás tinha essencialmente me ameaçado se eu tentasse sair, estava lá agora calmamente discutindo planos de café da manhã,
como se fôssemos qualquer família normal. Mas nós não éramos normais. Nós nunca seríamos normais. E quanto antes eu aceitasse essa realidade, melhor equipada eu estaria para navegar esta nova vida, para encontrar as rachaduras em minha jaula dourada, para proteger Liam da escuridão do mundo de seu pai. Estaremos lá embaixo em breve, eu disse, meu tom deliberadamente neutro. Daniel assentiu, estendendo a mão para tocar gentilmente a bochecha de Liam antes de se virar para sair. Na porta ele pausou, olhando de volta para mim, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Eu quis dizer o que eu disse, Emma. Eu quero que sejamos uma família de verdade. Sua voz suavizou. Eu sei que você não confia em mim. Você tem razões para não confiar, mas pelo bem de Liam, pelo bem de todos nós, eu espero que isso possa mudar. A sala do jardim era um espaço que eu nunca tinha visto durante meu tempo com Daniel antes. Uma adição recente com paredes de vidro que criavam a ilusão de jantar diretamente entre os terrenos bem cuidados. A luz do sol da manhã entrava, banhando tudo em um brilho dourado que parecia zombeteiramente alegre dadas minhas circunstâncias. Maria tinha se superado com o café da manhã. A mesa estava carregada com frutas frescas, doces, ovos preparados de 3 maneiras diferentes e uma garrafa de suco de laranja que cheirava a recém-espremido. Era o tipo de banquete que você veria em um hotel de luxo, não em uma casa particular, mesmo uma tão grandiosa quanto esta. Eu acomodei Liam em uma cadeirinha de bebê de alta qualidade que tinha misteriosamente aparecido, completa com brinquedos pendurados na altura perfeita para seus dedos curiosos. Tudo o que eu poderia possivelmente precisar para ele já estava aqui, como se Daniel tivesse estado coletando itens de bebê por meses, esperando pelo momento em que ele poderia nos trazer para casa. Isso é excessivo, eu disse, gesticulando para o elaborado banquete. Enquanto Daniel puxava minha cadeira, ele pegou o assento oposto ao meu, seus movimentos precisos e controlados. Eu queria que sua primeira manhã aqui fosse especial. Especial? Eu ecoei, servindo-me uma pequena porção de ovos, principalmente para ter algo para fazer com minhas mãos. É isso que você chama de ser forçada a viver em algum lugar contra a sua vontade? A expressão de Daniel não mudou. Mas eu vi seus nós dos dedos embranquecerem ligeiramente ao redor de sua xícara de café. Você faz parecer que eu te tranquei em uma masmorra, Emma. Olhe ao seu redor. Ele gesticulou para o jardim ensolarado além do vidro. Isto mal é uma prisão. Uma jaula dourada ainda é uma jaula, eu rebati, embora a luta tivesse saído de minha voz. Eu estava exausta emocionalmente, fisicamente, e a batalha parecia inútil diante de seu controle absoluto. Você sabe, Daniel disse, me observando por cima da borda de sua xícara. Muitas mulheres seriam gratas por esta vida. Segurança, luxo, um pai que quer estar envolvido com seu filho. Muitas mulheres não viram o que eu vi. Eu respondi quietamente. Não ouviram o que eu ouvi. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. E o que exatamente você pensa que você viu, Emma? Eu coloquei meu garfo cuidadosamente. 3 homens vieram à sua casa tarde uma noite quando você pensou que eu estava dormindo. Eles trouxeram alguém com eles. Um homem com uma sacola sobre a cabeça. Você o levou para o porão. Eu encontrei o olhar de Daniel firmemente. Ele nunca mais subiu. Daniel não recuou, não desviou o olhar. E você assume o pior. O que mais eu deveria assumir? Que há aspectos de meu negócio que não te preocupam. Ele disse simplesmente que eu faço o que é necessário para proteger o que é meu, e isso é para me tranquilizar. Eu balancei minha cabeça em descrença. É exatamente por isso que eu saí, Daniel. Seu mundo é violento, perigoso. Meu mundo é realidade, ele interrompeu, sua voz endurecendo. O mundo em que você tentou se esconder, aquele bairro em ruínas com negócios de drogas acontecendo na esquina e assaltos toda semana. Isso era mais perigoso para Liam do que qualquer coisa aqui.
Antes que eu pudesse responder, Liam começou a resmungar, como se sentindo a tensão entre nós. Eu estendi a mão para ele automaticamente. Mas Daniel foi mais rápido, levantando nosso filho de seu assento com surpreendente gentileza. Ei, homenzinho, ele murmurou, todo o seu comportamento se transformando enquanto ele segurava Liam contra seu peito. Sobre o que é tudo isso? A visão de Daniel, perigoso, poderoso Daniel, embalando nosso filho com tamanha ternura, criou uma dissonância que eu não conseguia reconciliar. Este homem, cujas mãos eu sabia que tinham ordenado violência, estava agora usando aquelas mesmas mãos para acalmar seu filho com uma gentileza que parecia completamente em desacordo com tudo o que eu sabia sobre ele. Liam se acalmou quase imediatamente, seus pequenos dedos estendendo-se para o rosto de Daniel com curiosa fascinação. Ele gosta de você, eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse impedi-las. Daniel olhou para cima, um sorriso genuíno suavizando suas feições. Claro que sim, ele sabe quem eu sou. Ele pressionou um beijo na cabeça de Liam, inalando o cheiro de bebê dele. Crianças sentem essas coisas. Sangue reconhece sangue. Eu os observei juntos. Este quadro de pai e filho que eu tinha tentado tanto impedir. Daniel murmurou para Liam em italiano. Palavras que eu não podia entender, mas reconheci das poucas vezes que eu o tinha ouvido falar com sua família. Foi chocante perceber que esta era a herança de Liam também. Não apenas a violência e o poder, mas a língua, a cultura, os laços de família que corriam gerações profundas. Meu pai nunca me segurou assim. Daniel disse de repente, seus olhos ainda em Liam. Nem uma vez que eu possa lembrar. A admissão me pegou desprevenida. Daniel raramente falava de seu pai, que tinha morrido antes de eu conhecê-lo. Nunca. Ele balançou a cabeça ligeiramente. Antônio Valente acreditava que afeto tornava homens fracos. Ele governava através do medo. Sua família, sua organização, todos. Sua voz era, de fato, desprovida de autopiedade. Eu tinha 5 a primeira vez que ele me fez assistir a um castigo. 10, quando ele colocou uma arma em minha mão e me disse para usá-la. Horror me invadiu com a revelação casual de trauma de infância. Daniel, eu não estou te contando isso por simpatia, ele disse corretamente, lendo minha expressão. Eu estou te contando porque eu preciso que você entenda algo. Ele olhou para Liam, que tinha adormecido contra seu peito. Eu não sou meu pai, e a infância de Liam não será nada como a minha. Eu queria apontar a ironia de que, ao trazer Liam para este mundo de violência e poder, ele já estava colocando nosso filho em um caminho similar. Mas a sinceridade crua na voz de Daniel me parou. Ele é inocente, eu disse em vez disso, minha voz mal acima de um sussurro. Eu só quero proteger essa inocência o maior tempo possível. Eu também, Daniel respondeu, me surpreendendo. Mas nós vivemos no mundo real, Emma, e no mundo real, a melhor proteção não é ignorância. É preparação, força, família. Ele gentilmente transferiu o Liam dormindo de volta para seu assento. Meu pai me ensinou através de crueldade e medo. Eu não farei isso com meu filho, mas eu não o deixarei vulnerável também. Eu empurrei meu prato para longe, não mais com fome. Então, o que acontece agora? Como é esta nova vida em família? Daniel se inclinou para trás em sua cadeira, me estudando com aqueles olhos azuis penetrantes. Dia a dia parece normal. Você cria nosso filho. Eu trabalho. Nós jantamos juntos. Nos fins de semana, talvez o levemos ao parque ou ao zoológico. Sua boca se curvou em um meio sorriso. Com segurança, claro. E minha vida, minha independência, eu perguntei. Eu apenas desapareço nessas paredes, existindo apenas como a mãe de Liam. E você é o quê? Você é cativa. Algo perigoso piscou em seus olhos. Você não é uma cativa, Emma. Você é a mãe de meu filho sob minha proteção. Há uma diferença. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo em um raro gesto de frustração. Se você quiser trabalhar, ótimo.
Volte para a escola. Termine aquele diploma de enfermagem que você sempre falou. Eu arranjarei. Apenas assim. Eu não consegui manter o ceticismo fora de minha voz. Apenas assim, ele se inclinou para a frente, intensidade irradiando dele. Eu não quero cortar suas asas, Emma. Eu só quero vocês dois seguros em meu ninho. A metáfora não me passou despercebida. O predador trazendo sua presa para casa, providenciando para eles, protegendo-os, mas nunca realmente os deixando voar livres. Era posse disfarçada de cuidado. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Isso é muito para se ajustar. Daniel assentiu, aparentemente satisfeito com esta pequena concessão. Tempo é uma coisa que eu posso te dar. Ele se levantou, abotoando seu paletó em um gesto familiar que me lembrou dolorosamente de nossa vida passada juntos. Eu tenho alguns negócios para atender esta manhã, mas voltarei para o almoço. Maria te ajudará com qualquer coisa que você precisar. E há 2 homens estacionados do lado de fora caso você precise de assistência. Guardas, não ajudantes. A distinção era clara, apesar de sua fraseado cuidadoso. Quando você diz negócios, eu divaguei. Não tenho certeza se eu queria a resposta. O sorriso de Daniel era frio. Nada que precise te preocupar. Enquanto ele se inclinava para beijar a testa de Liam, eu notei um flash de metal em sua cintura, o cabo de uma arma, parcialmente escondido por sua jaqueta. Ele pegou meu olhar e se endireitou, não fazendo nenhuma tentativa de escondê-lo. Uma precaução necessária. Ele disse simplesmente: "O mundo é perigoso, Emma, especialmente para homens como eu." Depois que ele saiu, eu sentei à luz do sol da sala do jardim, observando Liam dormir pacificamente, inconsciente da complicada teia em que ele tinha nascido. Minha mente corria com possibilidades, planos, cenários, nenhum deles viável. Correr era impossível. Agora Daniel nos encontraria novamente e sua retribuição seria rápida. Ficar significava aceitar esta nova realidade, encontrando uma maneira de esculpir alguma semelhança de independência dentro destas paredes douradas. Eu carreguei Liam de volta para o berçário, colocando-o em seu berço para sua soneca da manhã. Enquanto eu me virava para sair, eu notei algo na cômoda de fraldas que não tinha estado lá antes. Uma pequena caixa de veludo com meu nome escrito em um cartão na caligrafia distintiva de Daniel. Com dedos trêmulos, eu a abri para encontrar um delicado pingente de platina. Uma jaula de filigrana contendo o que parecia ser um pequeno pássaro de diamante suspenso, como se em voo. O simbolismo não era sutil. Uma linda jaula, um pássaro preso. Uma mensagem e um aviso embrulhados na disfarce de um presente. Eu fechei a caixa sem remover o colar, colocando-o de lado enquanto eu tentava processar tudo do que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Minha vida inteira tinha sido virada de cabeça para baixo, meus planos destruídos, meu futuro recalibrado para orbitar em torno de Daniel Valente e seu mundo. Uma batida suave na porta interrompeu meus pensamentos em espiral. Maria entrou com um braçado de roupas de cama frescas, sua expressão suavizando quando ela viu Liam dormindo pacificamente. "Ele se acalma bem aqui", ela observou, colocando as roupas de cama em uma prateleira. "Alguns bebês são sensíveis a novos lugares, não este." "Ele é adaptável", eu disse, me perguntando se essa característica o serviria bem ou mal na vida à sua frente. "Maria, posso te perguntar algo?" A mulher mais velha assentiu, seus olhos escuros vigilantes. "Há quanto tempo você trabalha para a família Valente?" "Desde antes de Daniel nascer", ela respondeu, alisando uma ruga inexistente das roupas de cama. "Eu vim da Itália com o avô dele para ajudar a cuidar de seu pai, Antônio." "Então, você viu tudo." Eu escolhi minhas palavras cuidadosamente. O negócio, o estilo de vida, tudo isso. A expressão de Maria permaneceu neutra, mas seus olhos continham uma riqueza de compreensão. "Eu vi 3 gerações de homens valentes. Sim, o bom e o ruim. E Daniel?" eu insisti. "Que tipo de homem ele é realmente além do que eu vi?" Ela ficou quieta por um longo momento,
como se pesando sua resposta cuidadosamente. O Senhor Valente não é seu pai, ela disse finalmente. Graças a Deus por isso. Antônio era cruel, frio, ele via a fraqueza como algo a ser punido, não protegido. Ela olhou para Liam, sua expressão suavizando. Daniel tem a força de seu pai, sua determinação, mas não sua crueldade. Ele protege o que ama ferozmente. Às vezes, muito ferozmente. Isso é para me tranquilizar? Eu perguntei, incapaz de manter a amargura fora de minha voz. Maria olhou para mim diretamente, seu olhar inabalável. Neste mundo, Sra. Walsh, não há garantias, apenas escolhas entre caminhos difíceis. Ela se moveu em direção à porta, pausando antes de sair. Mas eu vou te dizer isso, eu nunca vi Daniel olhar para alguém do jeito que ele olha para você e aquela criança. O que quer que ele seja, o que quer que ele faça, esse amor é real. Depois que ela se foi, eu sentei na cadeira de balanço ao lado do berço de Liam. As palavras de Maria ecoando em minha mente. Amor? Era isso no que era isso? Este comportamento possessivo, controlador, que Daniel chamava de proteção? Eu pensei de volta ao nosso tempo juntos antes que eu soubesse a verdade. A ternura que ele tinha me mostrado. O jeito que ele tinha ouvido quando eu falava sobre meus sonhos. Os raros momentos de vulnerabilidade quando ele tinha abaixado sua guarda completamente. Aquilo tinha sido real ou apenas outra faceta de sua manipulação? E mesmo que tivesse sido real, poderia o amor existir ao lado da escuridão que eu sabia que vivia dentro dele? Eu poderia aprender a aceitar ambos os lados dele pelo bem de Liam, pelo meu próprio? A pergunta girou em minha mente, irrespondível. Por enquanto, tudo o que eu podia fazer era vigiar meu filho dormindo e tentar encontrar um caminho a seguir através do belo, perigoso labirinto que Daniel Valente tinha construído ao nosso redor. 3 semanas se passaram em um estranho limbo de rotina doméstica e tensão não dita. Cada dia se fundia no próximo, marcado pela agenda de mamadas e sonecas de Liam, refeições tranquilas com Daniel, quando ele estava em casa, e longas horas sozinha explorando os vastos quartos e jardins da mansão. Daniel tinha sido fiel à sua palavra sobre me dar espaço. Ele nunca forçou mais do que eu estava disposta a dar, mantendo uma distância cuidadosa que era tanto um alívio quanto, estranhamente, uma decepção. Cada noite ele beijava Liam de boa noite e então recuava para sua própria suíte, me deixando sozinha em meu quarto adjacente ao berçário. Mas eu não era ingênua o suficiente para confundir espaço com liberdade. A propriedade era fortemente guardada, os portões monitorados constantemente. Quando eu pedi para ir às compras, 2 homens de segurança nos acompanharam, mantendo uma presença discreta, mas inconfundível. Quando eu levava Liam para passear nos extensos jardins, eu notava câmeras rastreando nossos movimentos e ocasionalmente pegava vislumbres de homens patrulhando o perímetro. Uma bela prisão, mas uma prisão, no entanto. Contudo, enquanto os dias se transformavam em semanas, eu me encontrei me ajustando a um ritmo, encontrando pequenos bolsões de normalidade dentro desta nova e bizarra realidade. Daniel tinha arranjado para minhas coisas serem trazidas do apartamento. Meus livros, minhas poucas peças de joias, a colcha feita à mão que minha avó tinha me dado antes de morrer. Estes objetos familiares ajudaram a me ancorar, lembretes de quem eu era além da mulher de Daniel Valente ou da mãe de Liam. Eu estava arrumando estes livros em uma prateleira em meu quarto, quando Daniel apareceu na porta, me observando com aqueles intensos olhos azuis. "Posso entrar?" Ele perguntou, sempre cuidadoso para respeitar os limites de meu espaço. Eu assenti, colocando o último livro na prateleira, antes de me virar para encará-lo. Ele parecia cansado. Eu percebi que as semanas passadas tinham gravado novas linhas ao redor de seus olhos, uma tensão em sua mandíbula que não tinha estado lá antes. "Eu tenho que sair da cidade", ele disse sem preâmbulo. "Negócios em Nova York. Eu ficarei fora por 3 dias." Algo flutuou em meu peito. Esperança, talvez, nesta primeira oportunidade real de estar livre de sua presença vigilante.
Quando você parte, esta noite. Ele se moveu mais para dentro do quarto, mantendo uma distância cuidadosa entre nós. A casa estará totalmente equipada e Marco estará encarregado da segurança. Se você precisar de algo, qualquer coisa, você liga para ele diretamente. Eu assenti, lutando para esconder os cálculos já correndo por minha mente. 3 dias sem Daniel. 3 dias para planejar, para pensar, talvez até para não, ele disse suavemente, lendo minha expressão com precisão perturbadora. O que quer que você esteja pensando, Emma, não. Eu não sei o que você quer dizer, eu respondi, virando-me para endireitar livros que já estavam perfeitamente alinhados. Em 3 passos rápidos, ele atravessou o quarto, sua mão gentil mas firmemente segurando meu pulso. Olhe para mim. Relutantemente, eu encontrei seu olhar. Eu sei que você não está feliz aqui ainda, ele disse, enfatizando-o ainda de uma forma que enviou um arrepio pela minha espinha. Eu sei que você ainda vê isso como cativeiro em vez de proteção. Mas eu preciso que você entenda algo. Seu aperto apertou ligeiramente. Se você tentar sair enquanto eu estiver fora, eu te encontrarei. Não importa onde você vá, não importa o quão bem você se esconda, eu te encontrarei novamente. E então o quê? Eu desafiei, recusando-me a ser intimidada. Você me arrastará de volta para cá, me trancará em um quarto. O que acontece na terceira vez que eu fugir, Daniel? Ou na quarta? Algo perigoso piscou em seus olhos. Não haverá uma terceira vez, Emma. Porque você é mais inteligente que isso. Ele soltou meu pulso recuando. E porque lá no fundo, você sabe que é aqui que você e Liam pertencem. Antes que eu pudesse formular uma resposta, os choros de Liam vieram através do monitor de bebê. Eu me movi para ir até ele, mas Daniel tocou meu braço me parando. Deixe-me, ele disse. E havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade, um pedido em vez de uma ordem que me fez assentir em concordância. Eu o segui até o berçário, observando da porta enquanto ele levantava Liam de seu berço com facilidade praticada. Nas semanas que estávamos aqui, Daniel tinha se jogado na paternidade com uma dedicação que continuamente me surpreendia. Ele trocava fraldas, dava mamadeiras, parecia realmente se deleitar em cada pequeno desenvolvimento no mundo em rápida mudança de Liam. Ei, homenzinho, ele murmurou, embalando Liam contra seu peito. Sobre o que é todo este barulho? A visão de Daniel, perigoso, poderoso Daniel, embalando nosso filho com tamanha ternura, criou uma dissonância que eu não conseguia reconciliar. Este homem, cujas mãos eu sabia que tinham ordenado violência, estava agora usando aquelas mesmas mãos para acalmar seu filho com uma gentileza que parecia completamente em desacordo com tudo o que eu sabia sobre ele. Liam se acalmou quase imediatamente, seus pequenos dedos estendendo-se para agarrar o dedo de Daniel. A visão enviou uma pontada inesperada através de meu peito, um emaranhado complicado de emoções que eu não estava pronta para desvendar. Eu sentirei sua falta, Daniel disse suavemente para Liam, pressionando um beijo em sua testa. Ambos vocês, ele adicionou, olhando para cima para encontrar meus olhos. Algo em sua expressão dificultou a respiração. E intensidade, uma fome que não tinha nada a ver com poder ou controle. Por um momento eu vislumbrei o homem por quem eu tinha me apaixonado antes que eu soubesse a verdade sobre ele. O homem que me trazia café na cama, que ouvia por horas enquanto eu falava sobre meus sonhos, que olhava para mim como se eu fosse a coisa mais preciosa em seu mundo. Mas aquele homem era uma ficção, eu me lembrei duramente, uma fachada cuidadosamente construída escondendo o verdadeiro Daniel Valente. O homem que me tinha ameaçado, que tinha nos forçado para esta jaula dourada, que carregava uma arma tão casualmente como outros carregavam chaves de carro. Nós estaremos bem, eu disse, minha voz mais fria do que eu pretendia. São apenas 3 dias, e Daniel me entregou Liam, seus dedos roçando os meus na transferência.
O breve contato enviou uma faísca indesejada através de mim, um lembrete da química que sempre tinha existido entre nós, mesmo agora. 3 dias. Ele ecoou, seu olhar demorando em meu rosto. Eu ligarei para verificar. Depois que ele saiu, eu sentei na cadeira de balanço, Liam aninhado contra mim, e me permiti pensar em fuga pela primeira vez em semanas. Sem a presença esmagadora de Daniel, a possibilidade parecia mais real, mais tangível. Mas a logística era assustadora. A propriedade era fortemente guardada. Eu não tinha carro, nem dinheiro, nem aliados que não fossem leais a Daniel primeiro. E então havia a pergunta que tinha estado me assombrando com frequência crescente. Sair ainda era o que eu queria? Liam estava prosperando aqui. Ele tinha tudo o que um bebê poderia precisar. Segurança, conforto, 2 pais que o adoravam. E eu não estava mais lutando para sobreviver. Não mais trabalhando turnos duplos em uma lanchonete, deixando meu filho com quem estivesse disponível. Eu tinha tempo com ele agora, sem pressa. Tempo precioso observando-o crescer. A prisão tinha se tornado confortável, e aquela percepção me aterrorizava mais do que qualquer das ameaças veladas de Daniel. Daniel tinha estado fora por pouco mais de 24 horas quando aconteceu. Eu estava no jardim com Liam, desfrutando da tarde excepcionalmente quente, quando eu notei Maria apressando-se em nossa direção, seu rosto geralmente composto tenso com tensão. Senhora Walsh, ela chamou, sua voz tensa. Você precisa entrar agora. Algo em seu tom me fez pegar Liam imediatamente, apressando-me para encontrá-la. O que há de errado? Para dentro primeiro, ela insistiu. Já me conduzindo em direção à casa, eu notei 2 homens de segurança terem se materializado perto, escaneando os terrenos com olhos alertas. Na cozinha, Maria fechou e trancou a porta atrás de nós, puxando as cortinas sobre as janelas. O Sr. Marco me pediu para manter você e o bebê na sala segura, até que ele deu sinal verde, ela explicou, já se movendo em direção a um painel na parede que eu nunca tinha notado antes. Sala segura? Maria! O que está acontecendo? Medo agarrou minha garganta, piorado por sua óbvia relutância em explicar. Ela pressionou sua palma contra o painel, revelando um teclado oculto. Houve uma situação com um dos rivais de negócios do Sr. Valente. Ela digitou um código e uma seção da parede deslizou aberta, revelando uma porta reforçada. É apenas uma precaução, mas o Sr. Marco insiste. Uma precaução. A palavra clínica mal mascarava a realidade. Estávamos em perigo. A violência do mundo de Daniel tinha finalmente nos alcançado, exatamente como eu tinha temido que aconteceria. A sala segura era mais como um pequeno apartamento com mobiliário básico, um banheiro e o que parecia suprimentos suficientes para durar dias. Maria me ajudou a acomodar Liam, que estava ficando exigente, sentindo a tensão ao seu redor. Quanto tempo precisamos ficar aqui? Eu perguntei, tentando manter minha voz calma pelo bem de Liam. Apenas até o Sr. Marco dar o sinal verde. Maria repetiu, embora eu notasse que ela evitou meus olhos. Tente descansar. Eu trarei atualizações conforme as tiver. Depois que ela saiu, a porta reforçada deslizando fechada com um assobio pneumático. Eu sentei na beira da cama, Liam embalado em meus braços, minha mente correndo. Esta era a realidade que eu tinha estado temendo. O momento inevitável quando as atividades criminosas de Daniel colocaram nosso filho em perigo. Toda a sua conversa de proteção, de nos manter seguros, e ainda assim aqui estávamos, trancados em uma sala de pânico porque alguém estava nos ameaçando. Horas se passaram. Liam adormeceu, alheio ao perigo. Eu andei de um lado para o outro no pequeno quarto, checando meu telefone periodicamente, embora não houvesse sinal aqui. Finalmente, o interfone na parede crepitou para a vida. Emma, a voz de Daniel, tensa e urgente. Eu corri para o alto-falante. Daniel, o que está acontecendo? Onde você está? Ainda em Nova York. Sua voz era cortada, controlada,
mas eu podia ouvir a fúria subjacente. Você e Liam estão bem? Estamos bem, eu o assegurei, mas trancadas em uma sala segura sem explicação. Daniel, o que está acontecendo? Houve uma breve pausa. Alguém tentou violar a segurança da propriedade. Meus homens lidaram com isso, mas eu não estou correndo riscos. Fique onde você está até eu chegar em casa. Quando será isso? Eu perguntei, odiando o tremor em minha voz. Eu estou a caminho agora. Jato particular. 3 horas, talvez 4. Sua voz suavizou ligeiramente. Me desculpe, Emma. Isso não deveria ter acontecido. Depois que ele desligou, eu sentei ao lado do berço improvisado de Liam, observando-o dormir pacificamente, inconsciente do perigo à espreita, além de nossas paredes reforçadas. Todos os meus medos, todas as minhas objeções a criá-lo no mundo de Daniel tinham sido validadas da maneira mais aterrorizante. E ainda assim, paradoxalmente, eu me encontrei grata pelas próprias medidas de segurança que eu tinha ressentido. Os guardas, as câmeras, a sala segura que agora nos protegia. Sem eles, o que teria acontecido hoje? Fiel à sua palavra, Daniel retornou pouco mais de 3 horas depois. Quando a porta da sala segura abriu, ele estava lá, ainda em suas roupas de viagem, seu rosto abatido com preocupação e raiva mal contidas. Emma! Ele respirou, cruzando o quarto em 3 longas passadas e me puxando para seus braços. Eu deveria ter resistido, deveria ter mantido a distância cuidadosa que eu tinha estabelecido entre nós. Em vez disso, eu me encontrei derretendo contra ele, o medo das horas passadas se dissolvendo na força sólida de seu abraço. Você está machucada? Ele exigiu, puxando-me para trás para examinar meu rosto. Algum de vocês? Estamos bem, eu o assegurei, surpresa pelo tremor em minha voz. Apenas assustadas. Daniel, o que aconteceu? Quem tentou entrar? Sua expressão escureceu. Homens trabalhando para Alexei Baronov, um russo que tem tentado se mover para meu território por meses. E eles fizeram. Seus homens? Eu não consegui me obrigar a terminar a pergunta. Os olhos de Daniel encontraram os meus sem vacilar. 2 dos homens de Baronov não estarão se reportando a ele. O terceiro está sendo questionado. O pragmatismo frio com que ele entregou esta notícia deveria ter me horrorizado. Em vez disso, eu senti um estranho, culpado alívio. Estes homens tinham vindo por nós, por meu bebê, e eles tinham sido parados permanentemente. Foi isso por nossa causa? Eu perguntei quietamente. Eles estavam mirando em Liam e eu especificamente? A mandíbula de Daniel se apertou. Sim. Baronov pensou que se ele pudesse chegar até você, ele poderia me controlar, suas mãos cerradas em punhos ao seu lado. Ele estava errado. Eu me movi para o berço de Liam, observando seu sono pacífico, intocado pela violência que tinha girado ao redor dele. Isso é o que eu tinha medo, eu sussurrei. É por isso que eu fugi. Daniel veio para ficar ao meu lado. Sua presença tanto reconfortante quanto intimidante. E ainda assim, se você tivesse estado em qualquer outro lugar, aquele apartamento, alguma cidade anônima pelo país, você não teria tido 20 homens armados te protegendo. Você não teria tido uma sala segura para se retirar. Sua voz caiu mais baixo. Você e Liam teriam ido embora e eu teria perdido tudo. A honestidade crua em sua voz me fez olhar para ele. Pela primeira vez, eu vi além da poderosa fachada para a vulnerabilidade por baixo. O medo genuíno ao pensamento de nos perder. O que acontece agora? Eu perguntei. Baronov será tratado. Ele disse simplesmente, permanentemente. Ninguém ameaça minha família e vive para contar. Eu deveria ter ficado horrorizada pela maneira casual como ele falou de assassinato. Em vez disso, eu me encontrei assentindo. Uma parte primitiva de mim aprovando esta proteção letal. O que isso dizia sobre mim? Sobre o que eu estava me tornando neste mundo e nós? Eu insisti. O que acontece conosco, Daniel? Ele se virou para me encarar totalmente, seus olhos intensos.
Isso depende de você. Hoje provou o que eu tenho te dito o tempo todo. O mundo é perigoso, Emma. Eu não posso mudar isso, mas eu posso te proteger disso. Ele estendeu a mão lentamente, me dando tempo para me afastar antes de segurar minha bochecha em sua palma. Fique não como minha prisioneira, mas como minha parceira. Deixe-me manter vocês dois seguros. Eu queria discutir para apontar que o perigo em si derivava de seu estilo de vida, suas escolhas. Mas os eventos do dia tinham me abalado até o âmago. Lá fora sozinha, nós estaríamos vulneráveis. Aqui com Daniel, nós éramos protegidas por paredes e guardas, sim, mas também pela devoção absoluta e aterrorizante de um homem que queimaria o mundo para nos manter seguros. Era aquilo amor? Eu não sabia mais. Mas enquanto eu olhava para meu filho dormindo, então de volta para Daniel, eu percebi que eu estava disposta a descobrir. Parceiros, eu disse suavemente, testando a palavra. Não posses. Algo mudou em sua expressão. Alívio, talvez, ou esperança. Parceiros, ele concordou, seu polegar roçando-me e amassando o rosto em um gesto tanto terno quanto possessivo. Sempre. Enquanto ele me puxava para seus braços novamente, eu sabia que este não era um final de conto de fadas. Haveria lutas à frente, compromissos, momentos em que a escuridão de seu mundo ameaçaria nos engolir. Mas haveria também proteção, segurança e, talvez com o tempo, um tipo diferente de amor do que o que eu tinha imaginado primeiro. Mais feroz, mais complexo, nascido de perigo compartilhado e mútuo.